Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia do nosso Deus, do nosso Pai, mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E iremos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica a respeito do tema o reino, as promessas e a santidade de Deus. No último estudo nós falamos sobre o reino de Deus, abordamos sobre o reino e entendemos, nós assim aprendemos que o reino de Deus, ele é eterno, ele não tem fim, é um reino que ele não teve início, porque Deus é eterno, Deus não teve nascimento, Deus não nasceu, Deus sempre houve, sempre existiu. Deus ele é, e assim também o seu reino, da mesma forma, é eterno, e ele não tem fim. Vimos as características do reino de Deus, que ele é o reino próximo, o reino de Deus está próximo, é a pregação do Evangelho de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus é a mensagem da igreja, que nós pregamos. Segunda característica é que nós aprendemos que o reino de Deus, ele também é presente, o reino presente. O que é o reino presente? É quando nós vivemos em santidade, vivemos em constante busca do nosso Deus. E isso faz com que nós nos aproximemos de Deus, vivemos em santidade. A palavra do Senhor nos diz assim, sede santo, porque Deus é santo. Terceira característica que nós aprendemos do reino de Deus, que também é o reino do futuro. Como assim o reino do futuro? Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi glorificado, é assim que todos nós seremos glorificados com Ele. Um dia, na volta do Senhor Jesus, a igreja será glorificada. Esse é o reino futuro. Hoje, nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Aprender um pouquinho sobre as promessas de Deus. Nós vivemos pelas promessas, Você tem que viver pela promessa. Você está firme na promessa? São algumas palavras que nós falamos, mas antes de nós falarmos a respeito da promessa de Deus, nós vamos entender o que Deus não prometeu, Porque fomos as promessas, Tem tantas coisas por aí que são faladas, pessoas que estão pregando um evangelho, de prosperidade, um evangelho de riqueza, o evangelho de que você, não pode passar dificuldade, você não pode ficar desempregado, você tem que ter dinheiro todo dia. Então nós vamos hoje falar a respeito disso. E uma coisa que Deus não prometeu foi riqueza. Mateus capítulo 6, do versículos 25 ao 33, Jesus, quando ele estava falando a respeito da vida do homem, ele diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis ociosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do campo, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só que maravilha! Isso é promessa de Deus. Ele fala assim, vosso Pai Celestial, Ele sabe
ele tem conhecimento, ele sabe que você precisa de tudo isso. Então faça uma coisa: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a prioridade, é você buscar o reino. Quando você busca o reino de Deus, o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Qual é a promessa do Senhor? A promessa dele é que Ele vai cuidar. Então uma coisa que Deus não prometeu foi riqueza. Então tudo que falarem por aí, olha, Deus prometeu que você vai ser rico, Deus prometeu que você vai ser cabeça e não cauda, Deus prometeu que você vai mandar e não vai obedecer. Olha, eu quero dizer uma coisa para você: jamais o Senhor prometeu riqueza, jamais Ele prometeu que você vai ser rico, mas Ele prometeu que vai te sustentar. É diferente. Essa não é uma promessa de Deus. A segunda coisa, meus irmãos, que o Senhor não prometeu também, o que Ele está dizendo é que quando o homem coloca a riqueza na frente da sua vida como prioridade, ele vai acabar sendo prejudicado na sua vida, tanto material como espiritual. Em Lucas capítulo 12, 20, o homem ele começou a abastecer-se. Teve um momento em que ele falou assim: agora pode comer, pode beber, arregala-te, porque eu vou armazenar muitas coisas nos meus celeiros, vou viver abundantemente, armazenar, vou guardar o meu tesouro, o meu dinheiro para viver bem. Então o Senhor lhe disse, mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? O homem não pode ficar preocupado com as coisas materiais, o homem não pode ficar preocupado com a riqueza que está ao seu redor. Eis que o homem não fazia de Deus a sua fortaleza, diz o Salmo 52, 7. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua prosperidade ele se fortalecia, esquecia de Deus. É normal, hoje, quando as pessoas estão bem financeiramente, não confiarem em Deus, esquecerem-se de Deus. Por que Deus? Para que Deus? Eu estou bem, tenho dinheiro, eu faço tudo o que eu quero, eu posso viajar, eu posso comprar aquilo que eu quero. E aí vem um problema muito sério na sua vida, porque o dinheiro, segundo a palavra de Deus, ele é a raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando uma pessoa pensa desse jeito, que pensa que a sua riqueza é a sua fortaleza, esquece de Deus, ele vai ter um prejuízo muito grande na sua vida. Segunda coisa, meus irmãos, que Deus não prometeu, é a saúde física. Deus não prometeu saúde física. Já ouviu falar por aí? Você está doente? O que você fez? Qual foi o pecado que você cometeu? Você não pode ficar doente. O servo de Deus não pode ficar doente. Já pensou que situação? Lembramos de alguns personagens da Bíblia, Lembramos de Jó? Ficou enfermo, na sua carne, feridas. Os seus amigos chegaram para ele e falaram assim: Jó, você está em pecado, Jó, porque não tem condições de ficar doente desse jeito. Os julgamentos são constantes, porque achavam que aquele que serve a Deus não pode ficar enfermo. Texto de Filipenses capítulo 2, versículo 25, Paulo escreve e diz assim: olha, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Ele estava doente, Epafrodito. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha, Paulo está dizendo: Epafrodito é um cooperador, servo de Deus, me ajudou, me auxiliou, e eu fiquei triste, mas Deus amparou, Deus me fortaleceu, para que eu não ficasse muito abalado com a sua enfermidade, o qual ele veio a falecer com essa enfermidade. Irmãos, quantos servos de Deus, que morrem porque ficaram enfermos? E não podemos julgar e dizer: morreu porque não servia a Deus, estava em pecado.
Morreu com essa enfermidade porque ele havia pecado escondido, irmãos. Jamais Deus não prometeu que nós teríamos saúde constante. E a nossa vida é assim. Hoje nós oramos pelos enfermos e temos que orar pelos enfermos. E se Deus quiser curar, Ele vai curar, porque Ele é Deus. Ele tem poder para curar a enfermidade. E é nossa missão de orarmos pelos enfermos, meus irmãos. E Deus muitas vezes vai curar o enfermo, mas se Ele quiser. Se Deus não quiser curar, queridos, nós vai permanecer enfermo. Eu não sei qual era a enfermidade de Paulo, mas ele falou assim: pedi 3 vezes ao Senhor que tirasse o espinho na carne. Mas Deus não tirou, ele disse: a minha graça te basta. A graça do Senhor, ela é única, ela é aquela que, para nós, para a nossa vida, ela é aquela que nos sustenta. Então, meus amados irmãos, não julguem quando alguém estiver enfermo, ore por ela. Se Deus quiser curar, vai curar. Se Deus não quiser curar, ele vai permanecer enfermo. Creio que muitos oraram por Epafrodito, mas aprove a Deus levá-lo através dessa enfermidade. Outra coisa que Deus não prometeu, meus amados: vida fácil. Já ouviu falar assim? Agora você pode aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida e a sua vida vai melhorar 120%, 220%, seus problemas serão resolvidos, você vai ficar tranquilo, você vai ter uma vida melhor, porque você não vai ter preocupação nenhuma quando você entregar a sua vida a Jesus. Pelo contrário, queridos, não é isso que Jesus promete. Ele nunca prometeu vida fácil. Pelo contrário, olha o que ele disse. Mateus capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, Jesus está dizendo o seguinte: no mundo vocês vão ter aflições. É o contrário. Quando você entregar a sua vida a Jesus, olha, meu querido irmão, a sua vida vai passar por uma luta, você vai passar por provações, porque Jesus, ele disse isso, dentro dos lares teriam discórdias, por causa do nome do Senhor, ele diz isso. Então vida fácil não tem, ele nunca prometeu que você teria vida fácil. Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 3, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Você observou o que o Senhor fala? Ele não fala se passares, ele fala quando passares. Sabe o que significa? Que você vai passar por luta, você vai passar por tribulação, tempestades, vento forte, você vai passar por um momento difícil, os rios não vão te submergir, o fogo não vai te queimar. Tudo isso são símbolos de quê? De tribulação, de luta, de provações. Mas tem uma promessa do Senhor aqui, ó. Ele diz assim, que Ele cuidaria de você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Salmo de Davi, Salmo 23, Davi quando escreveu, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Significa que nós vamos passar um momento difícil, e vamos achar que estamos passando pelo vale da sombra da morte. E quem tinha experiência em falar isso? O próprio rei Davi. Quantas lutas Davi passou? Medo, fugindo de Saul, foi para a caverna, amedrontado, passou à beira da morte, Então ele pode dizer com prioridade: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, meus amados irmãos, Deus não prometeu isso. Deus não prometeu riqueza, Deus não prometeu vida fácil, Deus não prometeu saúde, que você teria saúde constante.
Então, meus queridos, o que será que Deus prometeu? Deus prometeu, além de várias coisas. Se eu for falar das promessas de Deus, nós vamos entrar aqui, não vamos sair mais. Eu preparei somente as mais importantes para nós. E uma das promessas que Deus preparou para nós, que Deus prometeu a cada um de nós, foi a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Então Jesus dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que promessa maravilhosa! Aquele que crê em mim, crê em Jesus e ouve a palavra de Deus, sabe o que ele tem? É promessa, é presente, não é futuro. Tem a vida eterna. Significa que você pode falar assim: olha, eu entreguei minha vida a Jesus. A partir de hoje, eu tenho a vida eterna. Eu tenho certeza, eu tenho convicção da minha salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque é a promessa de Deus. Ele prometeu vida eterna e isso é presente de Deus. Você pode falar com prioridade, dizer: eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. Por quê? Porque eu entreguei minha vida para Jesus, eu criei em Jesus Cristo. E a promessa dele é essa, que aquele que crê, ele tem a vida eterna, ele não entra em juízo, mas ele já passou, foi transportado da morte para a vida. A segunda coisa que ele prometeu para nós, o Espírito Santo. Isso foi promessa de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele voltou para os seus discípulos e junto com eles ele fez uma promessa. Ele falou: olha, eu vou para junto do Pai, mas vai vir outro Consolador. E a promessa do meu Pai é essa. João capítulo 14, versículo 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que maravilha! O Espírito Santo de Deus, para sempre conosco. O Espírito de Deus até hoje, Ele está conosco porque foi promessa de Deus. Deus não falha com as suas promessas. E o Espírito de Deus só vai sair um dia do meio da igreja, o dia que Jesus voltar para resgatar a sua igreja. Porque Ele é aquele que está junto com a igreja, impulsionando a igreja, o triunfo da igreja. Ele só volta para junto do Pai quando a igreja for junto. Então a promessa do Senhor é essa. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. É o Espírito de Deus, é aquele que habita no coração daquele que entrega a sua vida a Jesus. Você entregou sua vida a Cristo, tenha convicção disso, a promessa do Pai se cumpriu em você. O Espírito de Deus, Ele faz habitação dentro do seu coração, Ele faz habitação em você. Você é templo do Espírito Santo, porque isso é uma promessa e Deus cumpre com suas promessas. A terceira coisa, irmãos, que Deus prometeu para nós é a paz. Não é a paz momentânea, não é aquela paz onde as pessoas acham que são felizes, aquela paz que dura alguns minutos, ou algumas horas, ou alguns dias, né? Alguns jovens procuram a paz nas drogas, outros procuram a paz na bebida, outros procuram a paz nos prazeres do mundo, prazeres da carne, né? Outros procuram através da riqueza, né? Outros querem ter muito dinheiro, gastam seu dinheiro em jogos de azar, querem ficar ricos para ver se vai ter paz. Queridos irmãos, o que Deus prometeu para nós foi a paz, mas não é essa paz que o mundo dá. Ele diz assim, em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele deixa bem claro, eu não dou minha paz como o mundo dá, porque o mundo, a paz que ele promete, a paz que ele dá é a paz de momentos, é a paz rápida. Tem gente que fala assim, mas eu tenho paz porque eu sou sorridente o tempo todo. Não tem nada a ver paz com ser sorridente. Já viu a história do palhaço? Que ele vive rindo, fazendo as pessoas rir, mas no fundo, muitas vezes, ele tem um rosto triste, o seu semblante lá no fundo do seu é triste, porque não tem a ver a sua alegria externa
com aquilo que está dentro do seu coração. A paz que Cristo dá é aquela paz, amados irmãos, que você pode passar por lutas e tribulações, angústias na sua vida, perdas imensuráveis, mas você vai ter sempre paz, porque a paz vem de Deus. Essa é a promessa do Senhor. A paz que Cristo dá não é a paz igual a do mundo. Outra coisa que Deus prometeu para nós, que nós esperamos ansiosamente, é que Jesus, Ele voltará. Estamos aguardando a sua volta. E nós cantamos, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Estamos ansiosos pela volta do Senhor. Ouviste o que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Foi a promessa do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, Ele foi assunto ao céu. E a igreja, naquele momento ali, os discípulos vendo subir, né? Todos ali observando a glória do Senhor Jesus. Mas Ele disse, olha, eu vou, mas eu volto. Em João, quando Ele, conversando com seus discípulos, Ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito, pois vou procurar lugar. E quando eu for e procurar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Promessa do Senhor é que Ele voltará. E nós estamos ansiosos pela volta de Cristo, porque é a promessa de Deus. E a última coisa que o Senhor prometeu para nós, irmãos, é a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12, ele diz, bem-aventurado o homem que o suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, Deus prometeu somente para aqueles que amam ao Senhor. E quem é que vai receber a coroa da vida? Todo aquele homem que for bem-aventurado, aquele que vai suportar com perseverança a aprovação, aquele que vai resistir no momento difícil, porque depois de ter sido aprovado, ele recebe esse prêmio. A coroa da vida, meus irmãos, é quando nós estivermos sendo já glorificados, fomos glorificados com o Senhor, vamos receber a coroa da vida, porque nós resistimos com fé, seguindo os passos do Senhor, confiados nas suas promessas. Deus, Ele não é homem para que minta, Ele promete e cumpre. Então nós temos que ficar sempre perceptivos nisso. Cuidado com aquilo que não é promessa de Deus. Não vamos confundir o que as pessoas estão falando por aí afora, o que alguns pregadores dizem por aí afora. Cuidado com aquilo que Deus não prometeu. Não fique triste, não fique angustiado porque você não é rico. Não fique angustiado porque você vive em luta. Não fique angustiado porque você não consegue obter aquilo que você quer. Não estamos dizendo que você não tem que lutar. Pelo contrário, estimulamos você a sempre lutar, a ter seus objetivos. Mas cuidado, não é promessa de Deus, nada disso. As promessas de Deus estão na palavra. Estude a palavra de Deus e você vai observar quão grandiosas são essas promessas. Imensuráveis são aos nossos corações. Que você possa estar colocando no seu coração a palavra do nosso Deus, sabendo que Deus, Ele tem promessas gloriosas para cada um de nós, tem promessas para a sua vida. Tome posse dessas promessas gloriosas do Senhor, né? E que nós andemos sempre firmes no Senhor, firmes nas promessas do Senhor. Eu gostaria de orar com você, eu gostaria que você baixasse sua cabeça e orasse, e agradecesse a Deus por todas as promessas que Ele tem cumprido na sua vida. Senhor, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que promete e cumpre. As Tuas promessas são gloriosas, Deus, para conosco. E o Senhor, tudo que promete, cumpre. E nós, ó Deus, confiamos em Ti. Somos felizes por fazer parte da Sua família, Pai.
E sabemos, ó Deus, que ainda que nós vivemos em lutas, ainda que vivemos provações, ainda que muitos servos do Senhor passam por momentos difíceis, desemprego, enfermidades, Deus, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E louvamos o Teu nome, Pai, por Tuas gloriosas promessas. Nós Te agradecemos e louvamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.